Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ele é o nosso sacrifício pelo pecado, ele é o nosso Redentor. Amados, o tema é Posição em Cristo, na sua primeira edição, dentro da abordagem, o verdadeiro significado da Páscoa. Queridos, continuando as ministrações anteriores, eu quero deixar muito claro no início aqui, dizendo que as melhores notícias que o mundo já ouviu vieram de um túmulo vazio. Páscoa já conta a sua própria história pelo significado da palavra, que é passar por cima, cobrir. No inglês, o nome chega a ficar óbvio. É Passover, que é cobrir, é uma cobertura, é uma propiciação, é um chegar, é um passar por cima, protegendo, guardando, justificando, garantindo. A Páscoa é cobrir o que é fraco, o que é frágil, o que é pecaminoso, não se garante, não se banca a si mesmo. A Páscoa, portanto, amados, é para todo aquele que faz essa confissão de que precisa dessa cobertura, de que precisa dessa graça. O sinal, princípio dessa simbolização humana, porque é um desenvolvimento humano, naturalmente, inspirado pela alegria da gratidão, da bondade do nosso Deus em ação na vida da gente. Os humanos foram desenvolvendo a simbolização conforme o que era símbolo e o que era arquétipo, né? Para os humanos, então, esse primeiro arquétipo, né? Essa cobertura, esse vestir pascal, está em Gênesis, no capítulo 3, versículo 7. Abriram-se, então, os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando se diz que Adão e Eva se sentiram nus e fizeram folhas de figueira para cobrir a sua culpa, a sua nudez, a sua certeza de transgressão, sua inadequação para se apresentarem diante dos olhos da verdade de Deus. Eles fizeram, então, a cobertura das folhinhas da figueira, da religião, da moral, da Constituição. São todas essas nossas folhas de figueira para a gente fazer de conta que está mais bem vestido do que o outro. Mas a si mesmo, usando esses pequenos recursos que estão disponíveis a todo ser humano, né? O homem, ele não se sente vestido diante de Deus. Ele se sente vestido diante de outro homem. Mas diante de Deus, as folhas de figueira é tudo o que elas representam. Não cobre a alma. E assim o homem sente que precisa de um Passover, de uma Páscoa, de um passar sobre ele, para cobri-lo. Aí disse lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Olha que lindo. O Senhor Deus, então,
matou um animal, tirou a pele do animal e derramou o sangue do animal e vestiu o homem e a sua mulher com aquelas vestes. Aí começa então esta simbolização de que para cobrir a nudez do homem tem que haver uma Páscoa. Tem que haver, amados, uma cobertura. Tem que haver um passar sobre. E isso precisa ser uma ação divina para cobrir, para que o indivíduo coberto por Deus viva. A segunda maior expressão disso, porque houve pequenas outras simbolizações pascais, até esta grandiosa se tornou ali o épico pascal, que é a saída do povo de Israel do Egito, depois de 430 anos de cativeiro, e ali com Moisés, que os libertou. Então, depois daquela sucessão toda de sinais e de juízos em sequência sobre o Império Egípcio e sobre Faraó, vem a última praga, que é a morte dos primogênitos. Em relação à qual se diz que o anjo do Senhor, que é esse Cristo antes de Jesus, este mesmo anjo do Senhor, com o A maiúsculo, que recebe adoração, como se fosse Deus, e se trata como Deus, o Cristo antes de Jesus encarnado. Este anjo do Senhor iria passar por toda a terra do Egito, e em toda a casa em que não houvesse o sangue de um cordeiro inocente, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem defeito, na casa onde não houvesse o sangue, a passagem do anjo e do poder da destruição, do juízo, atingiria o primogênito daquela família. Até o primogênito da vaca, do boi ou de qualquer outro animal. Mas na casa onde houvesse nos ombrais o sangue desse cordeiro, o anjo da destruição passaria por cima e não tocaria aquele lugar. Passaria por cima. Pass over. Passar. Páscoa. Pass. Por cima. Isso tudo indicava o terceiro grande marco referencial, no meio de tantos outros menores que houveram. E qual é o terceiro? É o definitivo. É a viagem, vem lá de Deus vestindo Adão e Eva, com o derramar do sangue de um inocente para cobri-los no passar por cima do Egito, cobrindo a todo aquele que tinha crido na fidelidade deste que dissera: se você crê que a minha palavra é fiel, que o que estou dizendo é verdade, e colocar o sangue no umbral da sua casa e crer, você não será tocado. E foi o que aconteceu. Agora vem aquele acerca de quem João Batista, olhando chegar, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Amado, João Batista é o Adão lúcido e consciente da graça. Este humano que, ao invés de fazer folhinhas de figueira para si e cobrir, ele olha e diz: olha o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele reconhece, segue-o. E quando chega a Páscoa dos judeus, esse cordeiro, na sexta-feira pascal, é crucificado. Morre morte de pecador. Morre morte de transgressor, de amaldiçoado. Morre morte de cruz. Morre morte de bandido entre bandidos. Levando sobre si o pecado do mundo, do nosso mundo, e de todos os mundos, dos mundos que já foram e dos que virão. Portanto, amados, ele é a convergência de todas as coisas. E ele diz: quem crê está consumado, está pago. Nunca mais o juízo da morte visitará você. Aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Já passou da morte para a vida. Está coberto. O maligno não lhe toca. Está consumado. Eu quero, nesse momento, convidar algumas pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, a abrir o seu coração e permitir que este cordeiro, consumado, de uma vez por todas, para sempre, entre e faça guarida no seu coração. Que é o único que tem poder para transformar a sua vida, transformar a sua história. Não é uma festividade, é o Senhor. Para a glória de Deus, eu te convido. Em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.